Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ellen Tashiro e você tá no canal do Ballet Espaço Clássico São Paulo, um canal que é dedicado à história da dança, história de balés, histórias de bailarinos, reflexões sobre o mundo da dança no contexto geral, tá bom? Antes de eu começar, você por favor vem, curte o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Eu sei que o pessoal reclama que a periodicidade é grande entre uma postagem e outra, mas é porque a gente tem um Instagram, que é o @balletespacoclassicosp, onde a gente tem muito material, sai material diariamente, que são materiais mais curtinhos, tá bom? Mas não abandone e chame mais gente para assistir, porque aqui a gente tem ballet que vai além das 4 paredes da sala de aula e além das 3 paredes do palco, certo? Para começar, hoje nós vamos falar sobre uma história que ela é triste, mas ela é linda e eu acho que ela tem um final feliz, que é a história da bailarina Raven Wilkinson, uma bailarina americana, a primeira bailarina afro-americana a conseguir um contrato numa grande companhia de dança. Deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. A Raven nasceu sob o nome de Anne Raven Wilkinson em 2 de fevereiro de 1935, portanto uma aquariana. Ela cresceu numa família de classe média, no Harlem, de uma certa condição social. O pai dela era um dentista, a mãe dela era dona de casa, a mãe era uma mulher já com certo nível cultural, que teve aulas de ballet na infância, que levava a Raven para ver espetáculos, museus, ver o ballet. E a Raven viu o ballet a primeira vez quando ela tinha 5 anos de idade, em 1940. Ela assistiu Coppelia, né, com o ballet russo de Monte Carlo, que foi a companhia na qual ela entrou depois, inclusive, tá? Ela assistiu Coppelia e ela ficou maravilhada, ela achou uma coisa espetacular e ali ela já percebeu que o que ela queria para a vida dela era ser bailarina. A mãe da Wilkinson levou ela para estudar dança, meio que de forma descompromissada, e ela foi para o estúdio de aulas Dalcross, onde ela foi aprender euritmia, tá? Porque ela era muito jovem, com 5 anos, para ir para uma escola de ballet tradicional. E ali ela foi ficando, só que ela foi falando, não, eu quero ser bailarina, o que eu quero é dançar. Conforme ela foi falando, quando ela tinha 9 anos, um grande presente para a vida dela foi a primeira aula de ballet tradicional dela. Ela foi para o Children's School do Bronx, e lá ela foi fazer aula de ballet. Mas os pais dela sempre céticos, assim, tipo, é uma coisa que ela tá fazendo, é um hobby, é uma coisa que ela gosta, uma coisa cultural, mas ela não será uma bailarina, afinal de contas ela é uma moça preta, uma mulher negra, ela não vai ter como entrar no mercado da dança, que o ballet clássico é uma arte branca, parará, e essa era a cabeça deles, mas sem frustrar os sonhos da filha. Mas a Raven, ela entrou no ballet e ela se comprometeu. Ali ela percebeu que era o lugar dela e ela se comprometeu muito. Inclusive, durante a formação dela, ela passou a ser aluna também da Madame Ludmila Solar, que foi uma professora do ballet imperial russo, e ela dava aulas particulares de técnica para Wilson. Enfim, ela decidiu isso, e quando ela se formou, ela prestou audição para o Ballet de Monte Carlo por 2 vezes. E ela não foi aprovada. Ela não foi aprovada nas 2 vezes, mesmo sendo muito boa. Ela não foi aprovada, e aí ela falou, não, eu não vou desistir. Ela foi prestar a 3ª audição. Ela tinha um amigo dela que já trabalhava com o ballet russo, ele ainda falou assim para ela, desiste, amiga, eles não vão te contratar. Raven, eles não podem pagar o preço de levar uma pessoa da sua cor para a companhia, tá? Porque o ballet russo de Monte Carlo, ele era uma companhia muito itinerante, ele viajava muito pelos Estados Unidos. Mas ela falou, não, eu vou ser contratada.
E na terceira tentativa, o diretor da companhia, Sergey Denham, chegou e falou para ela, olha, já que você está lutando tanto, você vai entrar na companhia. Você está aceita, tem um contrato para você. Então, em agosto de 1955, aos 20 anos de idade, Raven Wilkinson se tornou a primeira mulher afro-americana a ter um contrato numa grande companhia de ballet, tá? Não era uma companhia pré-profissional, não era uma companhia ocasional, não. Era uma grande companhia de ballet dos Estados Unidos, com expressão no território nacional, e aí ela conseguiu. Ela ficou lá 6 anos. Durante os 2 primeiros anos só dançando no corpo de baile, tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Depois, no terceiro ano, ela começou a receber papéis solos, né? E um dos principais papéis dela era de solista na valsa de Les Sylphides, mas ela começou a ter outros papéis de solista, mesmo sem ser denominada solista. Ela não alcançou o posto de solista na companhia, mas ela recebia papéis de solista. Então ela começou a dançar em Les Sylphides, na Filha do Danúbio, no Capricho Espanhol, no Gaieté Parisiense, em Giselle, em Graduation Ball, em Arlequinade, em Swan Lake, vários lugares, mas nada, né? Ela era a solista. Mas o que aconteceu? A companhia viajava muito e nessa época havia uma lei que eu vou achar do Sul segregado, porque o Sul era segregacionista, o Sul dos Estados Unidos, e tinha uma lei que era as leis de Jim Crow, que dificultava a vida das pessoas de pele negra, as pessoas pretas, era dificultada. Então elas não podiam frequentar os mesmos banheiros, os mesmos hotéis, os mesmos ônibus, era segregação, negros para cá, brancos para cá. E é uma questão histórica, vem do tempo da Guerra Civil Americana, enfim. E a companhia ia viajar para o Sul. E ela ia também com a companhia. E aí o diretor da companhia falou assim, olha, eu tô com medo. E já acontecia, nesse intervalo, dentro da companhia, um processo de embranquecimento da Raven. Eles já passavam maquiagem para que ela ficasse com a pele mais clara, isso porque ela não era uma mulher negra retinta, ela era uma mulher de pele, uma mulher de raça preta, bem mais clara, tal, mas ainda assim eles passavam muita maquiagem para tentar diminuir a cor da pele dela. Enfim, ela era uma mulher muito bonita. Além de bailarina, ela era uma mulher muito bonita. E ela já estava passando por esse embranquecimento. Até que quando chegou, na época dessas viagens para o Sul, o diretor da companhia falou para ela assim, você pode não declarar a sua cor, a sua raça? Ela falou, não. Na verdade, ele não falou isso. Ele falou, você pode se declarar como branca? Ela falou, não posso. Ela falou assim, eu não... Aí ele, então pelo menos você pode não declarar a sua cor. Ela falou, não posso negar quem eu sou. Também não. Ela meio que concordou em algumas vezes, mas no geral não. E aí começaram os problemas, porque a partir do momento que uma mulher preta era atendida, ela estava no hotel com a companhia, eles não queriam limpar onde ela estava, eles não queriam servir, ela entrava nos restaurantes, ela não era servida. Eu assisti o documentário que fala sobre ela, Black Ballerina, e ela fala que era muito engraçado quando ela viu aquelas famílias tão bonitas, pais, mães, pessoas tão distintas nos lugares, como eles podiam ter uma maldade tão grande a ponto de não deixar ela ser servida. Ela não podia ser servida, era muito complicada a vida dela na turnê. E a Ku Klux Klan descobriu uma bailarina preta na companhia e começou a haver uma perseguição, né? Aonde ela fosse, a Ku Klux Klan, lá no sul dos Estados Unidos, estava atrás, estava causando, estava criando casos, estava insultando ela passava por muitos insultos raciais. E aí, ela sempre com aquela postura, não, eu não posso negar, dizer que eu não sou negra, enfim, tarará. Bem, ela estava aguentando a barra. Tinha vezes onde ela chegava com a companhia e, por exemplo, na Geórgia.
numa cidade na Geórgia. Perguntaram diretamente para ela se ela era negra, né? Na hora dela se cadastrar. E ela falou pro dono do hotel, sim. E o dono do hotel mandou chamar um táxi de gente de cor para levar, palavras da época, de gente de cor para levar ela para um motel de gente de cor. E não quis deixar ela ficar lá. Enfim, era um atropelo só, todos os lugares. E aí teve uma turnê, uma parte da turnê onde ela foi para uma cidade chamada Montgomery, no Alabama, onde a Wilkinson, ela temeu por ela, pela vida dela e pela vida dos companheiros de cena dela, porque o palco foi invadido por membros da Ku Klux Klan, que eles gritavam e falavam, vocês têm um negro aí, vocês, aonde está o negro, ou a negra, enfim, eles estavam atrás e foi muito, ela teve que sair escondida, e enfim, chegou uma outra parte da turnê, os membros da Ku Klux Klan pararam o ônibus onde eles estavam, subiram a bordo, começaram a gritar, jogar malas para fora do ônibus, foi um desespero só. E aí nessa noite, o diretor da companhia, ele decidiu que ela não dançaria. Ele falou, olha, é muito perigoso, avançaram no ônibus, você vai ficar no quarto do hotel, a gente dança e amanhã a gente vai embora. Só que enquanto estava todo mundo no teatro dançando, ela via pela janela do quarto dela do hotel a cruz que a Ku Klux Klan pôs lá fora e colocou fogo, para mostrar que eles a matariam se eles a pegassem, porque o objetivo deles era a supremacia branca e eles a matariam. E aí foi um pavor, uma coisa muito grande, e nesse momento o diretor da companhia resolveu que ela então não viajaria mais em turnê. Com essa decisão de que ela não dançaria mais em turnês, então ela ia ser realocada para dançar sempre em Nova York ou nas cidades mais ao norte dos Estados Unidos, onde não havia um problema de segregação tão grande, né? Isso mexeu com ela, né? Isso a entristeceu, porque eles evitavam que as pessoas soubessem que ela era uma bailarina preta, uma mulher preta. Eles passavam uma maquiagem para tentar embranquecer e, além de tudo, a companhia recuou, né? Tá certo, era pela segurança dela, mas ela não podia ir mais para certos lugares. Mas até aí tá, vamos lá, estamos aqui trabalhando, até que chega um dia que uma das professoras da companhia, né, naquele conselho de amiga, sou sua amiga, te dou um conselho, amiga, falou assim pra ela, pede pra sair da companhia, você nunca vai ser um cisne, nunca, você é preta, não tem um cisne branco preto, né, falou pra ela sair e falou assim, você não vai tão longe na sua carreira, então procura uma escola de dança africana, umas companhias de dança africana, tá? Mas E aí ela empapuçou de vez, né? Aí ela não quer mais mesmo. Aí ela falou, não, eu vou sair da companhia. E ela saiu. Ela saiu da companhia extremamente magoada, desgostosa, em 1961. E ela parou de dançar por 2 anos. Ela foi trabalhar como atendente de balcão numa loja de departamentos, ficou extremamente infeliz, não estava dando certo, não era isso. Aí ela pegou e entrou para um convento, né? Aí ela resolveu entrar para um convento. Mas antes dela ir trabalhar na loja de departamentos e dela ir embora para o convento, ela ainda tentou, tá? Ela prestou audição para várias companhias. Pro New York City, onde o Balanchine falou que ela não tinha o perfil da bailarina que ele precisava, que ele queria, que ele gostava. O American Ballet Theatre, a Lucia Chase, que era a diretora da companhia na época, mas ignorou a presença dela. E no Metropolitan Opera Ballet, a Alicia Markova, que era a diretora, fingiu que ela nem existia. Isso tirando outras companhias onde ela ia trabalhar e aonde ela ia fazer audição e os diretores ficavam assim abismados. Nossa, mas como que ela não dança jazz?
como ela não dança modern dance, porque ela é uma negra. E ela era uma bailarina clássica, treinada única e exclusivamente numa técnica clássica. E o bailarino clássico daquele tempo é diferente do bailarino de hoje. Porque naquele tempo o bailarino clássico ele era extremamente clássico. Hoje não. Hoje o bailarino ele tem que ser versátil. Ele tem que dançar contemporâneo, ele tem que dançar moderno, ele tem que dançar clássico, neoclássico, né? Mas naquele tempo não. E então ela foi um fracasso a temporada de audições dela. Foi aí que ela então foi trabalhar como balconista, ficou infeliz, foi pro convento e aí ela ficou no convento. Vamos lá, o nome do convento? Ela foi ficar no Fond du Lac, em Wisconsin, tá? Ela foi para ficar num convento anglicano. A única coisa é que ela ficou apenas 6 meses no convento, porque ela percebeu que ela não tinha vocação para aquilo, primeira coisa. Segundo, porque a dança era vital, era um material vital na vida dela. Ela não conseguiria viver sem a dança. Aí ela voltou a fazer aula de balé e começou a trabalhar como bailarina freelancer. Aí um bailarino também afrodescendente como ela, que era bailarino no Dutch National Ballet, Dutch não no Deutsch, é no Dutch National Ballet, no Ballet Nacional Holandês, e ele falou assim, eu quero dançar com você. E eles foram dançar Festival de Flores em Genzano, pelo Capitol Ballet em Washington. Quem assistiu, inclusive teve críticas na época, e uma dessas críticas foi de Virginia Johnson, ela disse que ao ver a senhora Wilkinson executar o dueto com o senhor Campbell de Flores em Genzano, ela percebeu que ela era a Wilkinson era uma bailarina muito requintada, né? Ela era uma bailarina muito elegante. E ela disse que foi a primeira vez, inclusive, ela falou muitos anos depois para Wilkinson através de um e-mail, que na verdade a Wilkinson foi a primeira bailarina negra que ela viu dançando. Então já assombrou ela ser negra e ainda o refinamento técnico, a elegância, enfim. Ela continuou por uns 3 anos mais ou menos, ela voltou para o palco. Ela parou em 61, ela voltou mais ou menos no final de 63, começo de 64. Ela ainda ficou uns 2, 3 anos fazendo uns freelancers, até que em 1967 ela fez uma audição a convite desse amigo dela para o Dutch National Ballet e ela passou. E aí ela foi embora para dançar na Holanda. Ela ficou 7 anos dançando nessa companhia na Holanda e olha o mundo dando volta. Olha o mundo dando volta. Ela dançava na companhia muito balé de Balanchine, muito. Eles tinham uma extensa obra de Balanchine dançada nessa companhia. Então, além dela dançar os principais balés de Balanchine, ela dançou Lago do Cisne, ela dançou Gisele, ela dançou Serenade, ela dançou Pássaro de Fogo, enfim. Ela ficou 7 anos muito felizes e trabalhando muito lá. Porque assim, ela viu que na Holanda eles eram muito mais receptivos, né, a ela. Eles foram muito mais receptivos. E ela tem uma frase muito legal que ela fala assim, na Holanda eles não estavam interessados em quem eu era, né? Mentira. Na Holanda eles não estavam interessados no que eu era, mas sim em quem eu era. Então eles não estavam preocupados no que ela era. Se ela era branca, amarela, roxa, lilás, isso não importava. O que importava era quem ela era. Uma bailarina lírica, bonita, limpa, elegante em cena. Isso é muito importante. Porque o que acontece? A vida na Europa é mais linear, né? Não teve tantos conflitos raciais quanto nós tivemos na América, né? Então, ela teve 7 anos muito felizes, só que tinha a aposentadoria compulsória. Com 39 anos, ela aderiu à aposentadoria compulsória na companhia e voltou. Aos 39 anos, ela voltou. E outra coisa, ela tinha muita saudade dos Estados Unidos.
E ela não se conformava de não ter espaço com a arte dela na terra dela, no país dela, né? Ela voltou para os Estados Unidos em 1973. Em 1974, ela juntou-se ao New York City Opera, se tornando primeira figura principal dos conjuntos da companhia. E ela continuou dançando com a companhia do New York City Opera até 1985. E lá ela dançava galas, espetáculos próprios, musicais, óperas, enfim, lá ela teve uma carreira muito promissora, muito elogiada, dançou muito, dançou bem. Ela ficou até 85, aos 50 anos, dançando, mas ela continuou atuando até 2011, quando o Opera fechou, né? Quando o Metropolitan fechou. Ela fazia ainda papéis assim papéis de atriz, mais de atuação, mais de demi-caráter, né? Mas ela continuou até 2011. Durante esse tempo, ela trabalhava também como instrutora na Harlem School of Arts. E tem uma coisa muito interessante. A Miss Copeland conheceu a história dela, né? E ela achava a história da Raven muito encorajadora, né? E ela pediu pro agente dela encontrar Madame Raven Wilkinson. Ele encontrou e ela chamou a Raven para ser a mentora e coaching dela. E a Raven se tornou, que a Miss Copeland é a primeira bailarina afrodescendente a subir ao cargo de primeira bailarina no American Ballet Theatre. E ela se tornou a mentora da Miss Copeland. Tanto que a amizade, a relação das duas ficou tão estreita, tão bonita, que chegaram a escrever um livro chamado Trailblazer, The Story of Ballerina Raven Wilkinson, e o prefácio é da Copeland, é da Misty Copeland. E aí, quando a Misty Copeland estreou Lago do Cisne com American Ballet em 2015, a Raven subiu ao palco e a Lauren Anderson também, que foi a primeira negra a ter o cargo de primeira bailarina numa companhia não segregacionista, né, que foi no Houston Ballet. E elas subiram ao palco para fazer a reverência junto com a Misty e ganharam flores e deram flores, é bem bonito. Vou colocar as fotos aqui, né? E conforme eu for conversando com vocês, eu vou mostrar, vai aparecendo fotos aqui em cima. E ela continuou dançando, ela não temos muitas notícias sobre a vida pessoal dela, até porque a carreira dela, a história dela já a valida, né? Já traz total validade à história dela enquanto artista. Ela não precisa da vida pessoal dela para ser considerada. Ela não precisa, para ser considerada uma grande artista, ela não precisa da vida pessoal dela, tá? Ela morreu em 17 de dezembro de 2018, aos 83 anos. A família não falou a causa da morte, mas ela trabalhou o tempo todo, ela foi muito ativa, tanto que você vê, em 2015, ela estava subindo no palco como coach da Misty, e ela morre 3 anos depois. E ela tem uma frase muito bonita: na escuridão e na futilidade do momento, você tem que se levantar e continuar, colocar um pé na frente do outro, pois é só tentando e continuando que você alcança. É uma história linda, inspiradora, pra mim, com um final muito feliz, porque ela podia ter desistido, né? Ela podia muito bem ter falado, não quero, não vou, quero mais. E ela não fez isso, ela insistiu, e ela teve uma carreira lindíssima, Ela dançou dos 20 aos 50 anos, começando de um corpo de baile, indo para os primeiros papéis, não necessariamente de grandes clássicos, mas também de grandes clássicos, porque no Metropolitan ela dançava tudo que tinha, tirando o exemplo, né, para as meninas
que tem que continuar, que tem que perseverar, né? Isso aqui é ouro. Essa história é exemplo, ela é ouro, ela é fonte de água fresca para nós bebermos, né? E aí essa é a história da Raven Wilkinson, que é uma história linda de uma mulher que foi massacrada, que foi perseguida, que recebeu diversas vezes o conselho de desiste, e ela até parou. Tanto que no documentário que tem o Black Ballerina, que fala sobre 3 grandes bailarinas negras americanas, e uma delas é a Raven, ela fala, eu parei, eu não posso falar pra ninguém desistir, porque eu desisti. O problema é que houve um ímpeto dentro de mim que me fez perceber que eu tinha que levantar a cabeça e ir em frente. E é isso, gente. Esse vídeo é sobre uma história de superação, é uma história linda. Eu vou ver se agora eu consigo pegar pequenos trechinhos dela dançando e colocar aqui no final desse vídeo, tá? Um beijo no coração. Assim que possível, teremos mais. E agora fica com esse gostinho bem gostosinho da vida da Raven Wilkinson, a primeira bailarina afrodescendente a ter o contrato numa grande companhia de ballet. Detalhe, no documentário dela, ela fala: homens já estavam ascendendo ao papel de bailarinos, até solistas, em companhias tradicionais, porque as pessoas achavam que aquilo era excêntrico, era bonito, era exótico. Mas a mulher sempre foi renegada, porque ela fala que eles achavam que uma mulher preta, ela não tem a imagem da calidez, ela não tem a imagem do que é fino, do que é sensível. Eles falam que a mulher negra é uma mulher forte, uma mulher exuberante, é uma mulher quase sexual, o que é um rótulo que eles põem e que não deve ser colocado. Primeiro porque não cabe rótulos a ninguém, né? Principalmente quando a gente vai rotular relacionado à raça, à cor, a credo, a orientação sexual, a religião, ok? Vamos, depois desse vídeo, lutar por um mundo mais igualitário. Beijo!